volta com o deputado Luiz Cláudio da Agricultura. Muito obrigado, deputado, mais uma vez. Queremos falar agora de projetos, deputado. Foram feitos muitos projetos apresentados. Eu sei que o senhor apresentou muitos projetos e sei também que o senhor votou em vários projetos polêmicos. Um desses projetos trata da reforma trabalhista. Eu queria que o senhor comentasse a respeito de como foi o seu voto, qual a fundamentação do seu voto nessa reforma que foi feita agora no governo Temer. Bom, pastor Péricles, eu estou na política ainda com muita convicção, com muita serenidade, preocupado com o futuro do Brasil. O Brasil é um país de terceiro mundo, gente. Terceiro mundo. Com toda essa riqueza. Toda essa riqueza. Para a gente chegar a um país de primeiro mundo, vamos demorar muito. Mas muito mesmo. Bom, projetos, pastor Pérez, eu mesmo fui autor de vários. Eu destaco, que são muitos, não vou ficar o tempo inteiro falando, mas assim, a Câmara, são 513 deputados e dificilmente você consegue apresentar um projeto no seu mandato e aprovar. Eu consegui apresentar um e aprovar e já está em vigor. E hoje é a Lei 13.340, que dá desconto a todos os produtores que fizeram o financiamento do base, tiveram alguns problemas, dificuldades, até o ano de 2011, e eles estão tendo desconto que vai de 30% a 85%. Isso beneficiou 15 mil produtores aqui em Rondônia e mais de 50 mil produtores no norte do Brasil. Eu fui o autor do projeto, acompanhando um projeto que era para atender só o povo nordestino, devido à seca, mas aqui nós temos muitos problemas. Apresentei inúmeros projetos na área de agricultura orgânica, né, na área da educação, na área da saúde. O último projeto que eu não consegui aprovar era reduzir o orçamento dos poderes executivo, legislativo e todos os poderes, reduzir 10%. Mas esse aí ninguém aprova, né? Não consegui aprovar. Era para reduzir 10% Não há do orçamento. interesse em aprovar isso. Isso daria uma economicidade de 400 bilhões ano, daria para pagar todo o rombo da Previdência e sobrar dinheiro ainda para fazer investimentos. Esse não conseguia aprovar. Com relação, pastor Pérez, à reforma da trabalhista, infelizmente nós fomos muito prejudicados, mas muito mesmo, porque conseguiram distorcer o projeto, assim, falar para a sociedade, para as pessoas, o que de fato afetou o trabalho. Porque hoje todo mundo chega e diz, não, retiraram nossos direitos. Pois é, mas eu pergunto isso em reuniões na campanha e ninguém consegue me falar qual foi o direito que foi retirado. Inclusive, se você participou, ouviu os debates a nível do presidente, era a mesma coisa. Quando você ia dizer qual foram os direitos, ninguém conseguiria falar. Só ouvi a Marina Silva dizer que houve um problema da mulher grávida não poder trabalhar em função insalubre. Isso aí é uma coisa que pode ser corrigido, porque todos os projetos eles são aprovados, mas lá na frente são corrigidas algumas coisas. Ninguém consegue ter um projeto 100% perfeito, não existe isso. Então, não foi retirado férias, não foi retirado 13º, não foi retirado hora extra. Nada disso foi retirado do trabalhador. A justiça continua do mesmo jeito, a justiça do trabalho. Se o trabalhador ele sentir que foi prejudicado pelo seu patrão, ele tem direito de entrar na justiça. Agora, o que facilitou é o pastor Pepe, você como pastor, você sabe disso, que é bíblico, o que tem que haver entre o trabalhador e o patrão é um bom diálogo. Um cristão não pode pensar em querer o pior para o seu patrão, como o patrão também não pode pensar o pior para o seu empregado. A Bíblia nos ensina isso. Tem que ter um respeito recíproco entre os dois. Eu sou trabalhador, tenho um patrão, eu quero que ele cresça, porque também eu vou crescer na empresa. Agora, se o patrão for desonesto, tem a justiça para corrigir. Se o patrão for carrasco, tem a justiça para corrigir. Então, eu não consigo identificar esses direitos que foram retirados. E, infelizmente, nós fomos muito prejudicados com relação a isso. Um outro projeto que foi polêmico e que a população cobra é o teto de gastos. É verdade. Está aprovando. Agora, eu quero dizer o seguinte, o que é o teto de gasto? Você colocou limite, por exemplo, exceto educação e saúde. Educação e saúde, se o prefeito, o governador, o presidente quiser gastar mais do que o limite mínimo, ele pode gastar.
O que foi colocado no teto de gasto é exatamente você diminuir a despesa do orçamento público, para ver se você consegue diminuir o déficit, que é muito alto. Por exemplo, esse ano são 150 bilhões, ano que vem vai ser isso aí. Então, se não fosse essas duas reformas, a trabalhista para tentar gerar empregos, que o empresário está sem condição nenhuma quase de gerar emprego. Existem empresas que os empresários estão fechando suas empresas e trabalhando no mercado informal. Pois é. É porque a economia, né, entrou em declínio, né? O Brasil estava no vermelho, este ano que vai crescer 0,5%, e todos os economistas, pastor Beto, então eu estou de cabeça erguida, falando com muita tranquilidade para você que está nos assistindo. Qualquer economista renomado, eu recebi vários comentários de economistas famosos no Brasil, eles falam que 2019, por exemplo, o próximo governo, que seja qualquer um dos presidentes, a salvação deles vai ser o teto de gasto que nós aprovamos e a reforma trabalhista. E no próximo ano, 2019, vai crescer 3%. O presidente não precisa mais fazer nada. O país vai crescer 3%, vai gerar emprego, vai ter uma capacidade de fazer investimento onde ele acha que é prioritário. Então, nós fizemos a nossa parte. Eu não sou hipócrita. Eu vejo aí os presidentes falar que vão fazer muita coisa. Mas só essas duas reformas, o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Por exemplo, se tivesse essa lei antes, não tinha gastado 50 bilhões fazendo aqueles estádios que hoje não servem para nada. É verdade. Como é ali em Manaus, Cuiabá, próprio Brasília. Gastaram 50 bilhões e jogaram fora o dinheiro. Se essa lei tivesse sido aprovada antes, não tinha permitido o ministro gastar esse dinheiro à toa. É tanta obra que não tem necessidade. Porto Velho aqui a gente vê bastante, centro cultural, centro não sei o quê. Está lá tudo abandonado. Foi dinheiro jogado no rabo, dinheiro jogado fora. Então o teto de gasto ele faz o quê? Ele exige do ordenador de despesa responsabilidade, aplicar o dinheiro aonde o povo precisa. Se é para melhorar a unidade de saúde, pode. Isso não tem limite de teto de gastos, né? Ou se é para construir um João Paulo II novo, isso, a lei não proíbe isso, que é a saúde. Se é para construir uma escola melhor aqui em Porto Velho, a lei do teto de gastos não proíbe, porque a educação e saúde ficou fora dessa lei. Então, a lei ela é o quê? Reduzir gastos aonde não é prioritário. Problema do Brasil, você que nos assiste, pastor Pérez, você que acompanha, é bom a gente buscar o conhecimento, que a Bíblia diz o seguinte: o homem sem conhecimento, ele erra. O conhecimento, ele ajuda muito. Então, essa lei é muito importante, como era a lei da responsabilidade fiscal, que os prefeitos e governadores só podem gastar até 50% com folha de pagamento. Agora, o teto de gastos tem que ser ajustado a alguma coisa, como eu disse, da própria lei trabalhista. Tem que ser ajustado a alguma coisa. Por exemplo, o servidor público ele só pode receber reajuste no limite da inflação. A partir da inflação, aí tem que ser corrigido alguma coisa, plano de carreira, alguma coisa nesse sentido, que tem que ser ajustado. O próximo presidente vai ter que ajustar simplesmente isso. Então, nós fizemos o benefício para o Brasil. O Brasil, no 2019, num crescimento de 3% em função dessas reformas. E aí, se tiver um presidente responsável, que não joga dinheiro no lixo, não é só combater a corrupção não é só o roubo, não. A maior corrupção nos governos é o dinheiro mal aplicado. É gastar um dinheiro que vai fazer falta em outra área. É você fazer uma obra que não serve para nada, pastor. Então o teto de gasto é para isso. É para você, exatamente, colocar um freio, colocar um limite. Olha, eu não posso gastar essa obra aqui, não vai servir de nada para a população. Agora, se eu economizar e gastar mais na saúde, aí eu vou atender o povo. Se eu vou fazer uma escola boa, eu vou atender a comunidade, os alunos, a criança. Então eu vejo o seguinte, eu fui muito atacado por adversários, por pessoas que não tinham conhecimento, mas eu aqui com muita consciência mesmo, muito tranquilo, eu ajudei o meu Brasil, eu ajudei o meu país, ajudei mesmo, porque a pior vergonha é um país que não gera emprego para ninguém,
É um micro pequeno empresário fechar a sua porta porque não tem mais condição de tocar seu comércio. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha para o Brasil. País como os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, está lá com o índice de desemprego 3%. Melhorou a renda de todo mundo. Fizeram algumas reformas, o presidente jogou duro em algumas coisas. É assim que, se não for assim, milagre, pastor, Jesus Cristo faz. Jesus. Ele Nós faz. Agora, dever de casa nós temos que fazer. Nós vamos voltar no próximo bloco para conversar mais. Essa conversa está muito boa. Fique com a gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já a gente volta.